uma apresentação, né, como de costume. A apresentação hoje é da DGA, e acho que vai ser feita pela Vandalism, né? Você já está com tudo pronto para começar, Damiris? Sim, podemos começar. Tá. Você vai compartilhar a sua tela, os slides a partir daí? É mais fácil, né? Eu vou por aqui. Opa, cortou aqui para mim, eu não ouvi a resposta. Pode ser por aqui mesmo, é mais fácil. Tá bom, então pode compartilhar e iniciar a apresentação assim que puder. Obrigado. Apareceu para vocês? Sim. Legal, eu vim trazer uma apresentação da DGA, então, com que a gente vem trabalhando nesses últimos tempos. Vou falar um pouquinho sobre gestão de demandas, como é a forma de trabalho que a gente está executando as demandas, e sobre os projetos e ações de 2020 e 2021. Primeiro, a gente tem trabalhado em todas as demandas de sistema e demandas do dia a dia, junto com o escritório de projetos e processos. Isso tem nos trazido uma facilidade em priorizar o trabalho, né? Entender, dentro de um recurso limitado de pessoas e de tempo e de necessidades de usuário, atender o que está mais de acordo com as necessidades e que entregue mais valor para o usuário final. Então, com isso, a gente já vinha ano passado seguindo o planejamento estratégico. Esse ano a gente realinhou, né, para o novo planejamento estratégico da Unicamp, então, com foco principalmente no objetivo 12. A DGA também traçou suas estratégias esse ano, para esse mesmo período, né, 2021 a 2025, e a gente desdobrou em estratégias locais, né, e a gente vem trabalhando nisso, tá? Não vou entrar muito no detalhe das estratégias, mas foi esse o racional que a gente seguiu, e é dentro dessas estratégias definidas na DGA que a gente vem trabalhando as demandas que eu vou listar a seguir. Em março do ano passado, a gente fez um trabalho dentro do sistema financeiro, né? Afeta mais os usuários da DGA, né? que o pagamento ele é centralizado, mas houve uma adequação de conciliação bancária e também uma nova forma de envio, de troca de arquivos com os bancos. O do Santander já está implantado, do Banco do Brasil a gente está aguardando algumas definições dele, mas esse trabalho trouxe um ganho para a unidade, né, para a área de pagamento, que fazia alguns trabalhos manualmente e agora faz automaticamente. Então, o ganho de tempo e de erro de cálculos, etc., para lançamento de rendimentos, né, caiu muito com essa solução. Uma outra alteração, que aí afeta mais pessoas, né, no sistema de patrimônio, foi a inclusão de imagens de bens. Então, é possível, quando você inclui um bem, ou edita, né, um bem que está lá, incluir uma galeria de imagens, então, reais daquele bem. Isso facilita também na hora de colocar bens disponíveis, né, ver a situação real do bem nesse momento, e diversas outras ações que envolvam imagem, né, a situação atual do bem. A gente vem trabalhando junto com o CIGAD desde o ano passado, foi implantado em novembro na DGA, a parte de aquisição digital, a gente chama de processo de aquisição digital, né? A DGA já vem trabalhando nisso desde novembro, oficialmente desde janeiro, todas as unidades que fazem algum trabalho, algum processo que passe dentro da DGA, né, que faça parte dos processos de trabalho da DGA, precisa iniciar os seus processos digitalmente. Isso nos sistemas já está refletido, e a gente vem ampliando
essa cobertura, né? Começou na DGA, então todos os documentos gerados nos sistemas e que têm assinatura, exigem assinatura, eles vão para o SIGAD e a assinatura é feita digitalmente. A gente tem fornecido dados por tal da transparência. Ano passado, quando começou a questão da pandemia, aumentou bastante a demanda por dados relativos a aquisições, despesas e receitas de coronavírus, né, da Covid. A gente está constantemente ajustando, disponibilizando novas informações e até arquivos. A gente também trabalhou no encerramento do exercício, né, a questão de superávit de convênios, que houve uma nova alteração, então é um trabalho constante de ajuste para adequação do que os usuários precisam, né. O encerramento de exercício, a última rodada, ela aconteceu no final do ano. A gente adaptou o sistema de boletos, ele é um sistema, na verdade, ele é um serviço, né, para geração de boletos de pagamento, a ADAC, para a ADAC poder usar também, então ela está usando hoje dentro do SIG a solução de boletos e é integrado com o pagamento o sistema de pagamento, né, então, gerando boleto aqui, quando ele é pago, já é reconhecido no sistema financeiro. A gente trabalhou também no apoio à CGU para a elaboração do termo de referência do RP administrativo, né, que foi finalizado no ano passado. Acho que ainda tem um trabalho aí pela frente para isso virar uma realidade, mas a gente já começou esforços aí, não só da TI, né, mas da DGA toda, das áreas de negócio. Uma outra frente é a integração dos sistemas com a UDESP, né, para envio automático de informações. Do sistema de compras, que é o maior volume de dados, né, ele já está em homologação na DGA, mas passa por outros sistemas de contratação, execução e recebimento, que ainda estão em levantamento, né, em trabalho. Então, esse provavelmente é um trabalho longo e que deve afetar o processo de trabalho também das pessoas do administrativo nas unidades, né, no sistema de compras, para fornecer todos os dados que a UDESP e o SCT exigem hoje e são feitos manualmente. Sobre a migração da infraestrutura na nuvem, a gente já conseguiu migrar grande parte, né, e a gente prevê uma conclusão de todos os trabalhos, né, até julho desse ano. O processo de aquisição digital, ele está tendo uma ampliação nesse momento, é um projeto que não deve terminar, por conta, a gente vai implantar agora a partir de 5 de abril em todas as unidades, então, todo mundo que faz aquisição, execução e recebimento vai começar a trabalhar já integrado com o SIGAD, né? Então, os processos que já são digitais vão começar a receber documentos digitais dos sistemas. Isso deve ter futuras melhorias. A gente já tem vários itens já em backlog para, assim que isso for implantado, começar a priorizar e atender para que, em breve, a gente tenha outras ações, né, digitais dentro desse processo. A criação mesmo do processo a partir do sistema, tramitações, e não só assinaturas e documentos. A gente também está trabalhando na formalização de contratos para ser processo digital, então todos os contratos a partir de 1º de janeiro já estão sendo abertos como em processos digitais, né? Existe um tempo aí para que tudo de contratos vire digital, né? A gente entende isso, mas a ideia é que o sistema favoreça isso, né? Então, a gente está tentando gastando esforços aí nesse trabalho inicial, que é de formalização de contrato, para que ele aconteça de forma mais rápida e digital, inclusive com a assinatura do fornecedor. A gente também está com o trabalho de migração do DB2 para Postgres, então, para a gente conseguir estimar o tempo que a gente precisa para essa migração, a gente está com um projeto piloto que vai até o final de abril, e a partir do resultado dele, né, a gente vai conseguir detalhar melhor qual é o tempo e o prazo real que a gente vai precisar para migrar todos os sistemas para essa base Postgres. O sistema de convênio digital, bom, entre alguns ajustes e acertos de processo que sempre ocorrem, né, a gente também está disponibilizando
uma consulta pública de convênios para a DERE. Essa foi uma demanda da DERE, né, para que facilite os alunos e professores, enfim, as unidades, buscar convênios ativos em determinados países ou de determinada instituição. E essa consulta, ela acessa os dados do sistema de convênios de forma online, porém não é necessário ter login e senha, né, é uma consulta pública mesmo. A DERE já está homologando isso, a gente teve algumas respostas essa semana, e em breve deve estar disponível, provavelmente fique disponível no site da DERE, porém é um link, né, a gente pode disponibilizar em outros portais, se isso for de interesse. Pensando um pouco no tratamento das demandas, na nossa forma de trabalho, a gente tem demandas que vêm de várias unidades, de vários usuários, por chat, por e-mail. A gente tem ferramentas, né? Tem um CAL que a gente usa dentro da DGA e com alguns usuários chaves, e tem as OS. O nosso plano é integrar isso tudo em uma ferramenta só. A gente vai fazer isso por meio de um plugin do Gira, que facilita que o usuário pode cadastrar sem precisar de licença própria, né, uma licença por usuário para isso, e a nossa intenção a partir daí é conseguir concentrar todas as demandas e dar respostas para os usuários mais rapidamente, né, e de forma centralizada. Isso também passa pela criação de um comitê interno nosso, que a gente chama de gestão de configuração, que vai fazer a análise contínua dessas demandas e conseguir responder o prazo e a versão em que determinada demanda pode entrar, né? A ideia também, a gente também vem trabalhando em mensurar e acompanhar os nossos indicadores internos para facilitar, né, esse trabalho de definição de datas de entrega de demanda e de controle correto de roadmap. Hoje, dentro do nosso processo de trabalho, a gente já tem algumas medições, como o IP, lead time. A ideia é a gente usar isso e conseguir melhorar nossa previsibilidade de entregas. E também trabalhar numa publicação de indicadores e de roadmap para a comunidade Unicamp. Dentro desses indicadores, são os nossos indicadores, né, de tempo e de trabalho e etc., mas também os indicadores previstos no Objetivo Estratégico 12, né? A gente também quer participar desse trabalho aí para conseguir manter o acompanhamento disso. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Bom, então eu vou agora abrir a palavra para os membros do conselho para, caso haja alguma pergunta, vou dar uma olhada no chat aqui também, acompanhar os inscritos. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Fabiano, por favor. Boa tarde, pessoal. Você comentou do roadmap, né, dessa parte da entrega de vocês, de tentar compartilhar com a comunidade, né? Isso é um ponto que a gente já falou aqui no ano passado, na apresentação da DGA também. E assim, a gente seria importante, mesmo que não tiver ainda com bons indicadores, previsibilidade de data de entrega, mesmo que não tiver nada disso ainda, mas se vocês tiverem uma lista das coisas que vocês estão fazendo, tipo mesmo que a ordem não esteja também perfeita, mesmo que tenha qualquer problema, o que puder ser público nesse momento, se vocês tiverem algum documento, seria muito interessante se a gente começar a ter acesso a isso. Eu digo a gente, eu sou representante dos técnicos, né, então eu digo a gente, principalmente o pessoal técnico, porque a gente recebe demandas, às vezes, das unidades, de outros órgãos, e que às vezes já está previsto no sistema de vocês, né, e a gente quer muito não duplicar as coisas. Então, seria muito importante a gente já ter uma ideia do que vocês estão pensando em projetando, né, e para a evolução dos sistemas aí. Será que vocês têm isso? Seria possível já deixar isso público desde já? Oi, Fabiano, boa tarde. Então, hoje a gente usa internamente o Gira, né, para controle de ticket e etc. E lá a gente também tem feito o nosso planejamento, e o nosso roadmap também está contemplado lá. A gente vem trabalhando junto com o escritório de processos para que o nosso roadmap seja único, né? Seja um roadmap não só de TI,
né, mas da DGA mesmo, né, porque muitas das alterações ou das necessidades que os usuários têm não passam só pelo sistema, mas também por algum ajuste no processo, no procedimento, né, especialmente as últimas entregas que a gente fez, elas têm isso muito forte, né. A gente tem isso no Gira, então, e ele é restrito a 50 usuários, e a gente não consegue publicar. A gente acredita que essa ferramenta, esse plugin do Gira, que a gente adquiriu recentemente, um plugin bem simples, ele possa contribuir para a gente ter isso disponível de forma online, ainda que não estruturado, assim, a princípio, né, e a gente ir melhorando com o tempo. Acho que isso já é uma... realmente foi levantado na última reunião, e acho que a gente, mais que depressa, precisa liberar isso, sim. Certo, obrigado. Acho que o caminho de vocês é o correto mesmo, juntar tudo é o melhor, né? Mas se vocês conseguissem hoje fazer um copia e cola num doc, gerar um PDF e colocar em algum lugar público, isso já ajudava muito a gente a conter os pedidos dos usuários, porque a pressão que a gente às vezes acaba sofrendo é muito grande, é difícil às vezes evitar uma duplicidade, porque a gente não tem como mostrar que isso vai acontecer para o solicitante, né? Então, nossa, se vocês conseguissem, ajudava muito a gente. Eu vou deixar aqui o pedido, ver que vocês conseguem para a gente, tá bom? Obrigado. Tá legal, Fabiano, mas de qualquer forma a gente está sempre à disposição, pode acessar a gente diretamente, né, e a gente consegue ajudar a responder ou dar essa resposta, essa previsão, nem que seja pontual, mas a gente vai providenciar isso sim. Tá bom, obrigado. O único que eu tinha escrito aqui no chat era o Fabiano. Mais alguém? Acho que não, então vou agradecer de novo a apresentação feita pela DGAI, pela Vandalice. Obrigado, Nils. Nada. Bom, vamos dar início à nossa pauta, então. Primeiro, a gente tem as justificativas de ausência aqui. Então, nós temos o Rony, né, que é representante dos servidores, ele está de licença, então ele não está na reunião hoje. Essa é a única justificativa que eu tinha aqui. Então, agora o próximo item será a ata da reunião passada. A Fabiana está projetando para a gente aí. Se alguém tiver algum comentário, quiser fazer alguma observação sobre a ata, por favor. Roberto, você ia falar alguma coisa? Eu vi que o microfone abriu, mas eu não ouvi nada. Não, foi só um ruído que eu fiz aqui na mesa. Tá bom. Bom, não tendo comentários, então, acho que eu posso colocar em votação a ata da reunião ordinária de 26 de fevereiro de 2021. Então, os favoráveis por permanecer como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Obrigado. Temos, acho que 2 abstenções, Fabiana, por favor. Bom, seguindo, né, com a nossa pauta, a gente não tem ordem do dia hoje, não tem nada que precise de deliberação, de aprovação, nem homologação. A gente tem só no expediente aquele documento que nós conversamos um pouco
e deixamos aberto para comentários, e no final alguns informes. Bom, deixa eu só dar uma recapitulada, porque tem gente que provavelmente não estava na reunião passada, e o que aconteceu? O CCUEC recebeu uma demanda, a demanda veio via um ofício da CGU para o CCUEC, mas, na verdade, a demanda veio para a CGU do Consul. Então, houve todo um trabalho de planejamento estratégico aí na universidade, que vocês devem já ter ouvido falar bastante aí no segundo semestre do ano passado, e essa demanda é resultado dos estudos de grupos de trabalho que participaram desse movimento aí para a elaboração do novo ciclo aí de planejamento estratégico da universidade. Então, eles solicitaram para o CCUEC que fossem medidos alguns indicadores relacionados a sistemas de TI. E a solicitação veio de uma maneira, né, que nos deu a entender que eles estavam querendo sobre todos os sistemas corporativos, e eu entrei em contato com a CGU, na figura da professora Milena, que inclusive fez a apresentação para nós na reunião passada, para a gente entender o contexto. Expliquei para ela que era melhor trazer para o CONTIC, para que todo mundo já ficasse ciente de que essa demanda vai vir, apesar que eu acho que até o momento ela só veio oficialmente para o CCUEC. O CCUEC terá que tentar responder, então a gente teve que elaborar uma proposta, né, de como medir esses indicadores, que foi o que eu apresentei na reunião passada, e aí deixamos aberto para comentários. Por quê? Porque eu expliquei para eles que o CCUEC não tem como responder sobre todos os sistemas corporativos. Nós vamos responder sobre aqueles que nós administramos, que nós temos o conhecimento, né? Nós não somos os únicos na universidade que tem grandes sistemas corporativos sendo administrados. Então, eu combinei com a Milena esse trâmite, esse encaminhamento, vamos dizer assim, através do CONTIC, porque eu acho que é importante que outros órgãos, como a DGA, a DAC, né, talvez a própria DGRH, fiquem já cientes que esse tipo de demanda está sendo pedida e possam ou já ir se preparando, ou pelo menos não se assustarem e terem dificuldade de entender o que está sendo pedido, como eu tive no primeiro contato com o ofício, porque eu não tinha o contexto, né? Então, só que também tem um outro lado que é muito importante, que inclusive foi tocado em algum dos comentários que alguns conselheiros deixaram no documento, que é o seguinte: se esse mesmo ofício, do jeito que ele veio do Consul, chegar para uma outra unidade, como a especificação dos indicadores não estava assim tão clara, é difícil garantir que a leitura do que está sendo pedido vai ser a mesma. Então, um dos objetivos aqui é a gente tentar trocar umas ideias para que a gente alinhe uma definição mínima de que deveria ser cada um desses indicadores, para que quando... Desculpem, acho que cortou aqui, né? Para que quando a gente for responder, a gente tenha um mínimo de uniformidade, né, nas respostas das unidades, senão quem for usar isso para fazer alguma avaliação ou tirar alguma conclusão depois, vai estar comparando respostas que no fundo não podem ser comparadas se cada um fizer uma interpretação diferente dos indicadores. Então, essa foi a ideia e desse processo, né, aqui através do CONTIC.
antes da gente fazer a nossa, vamos dizer assim, primeira tentativa de medição dentro do CCUEC. Bom, Fabiana, você consegue projetar o documento, por favor, com os comentários? Então, eu li todos os comentários, eu já fiz uma reescrita de algumas coisas, levando em consideração os comentários, e tem alguns dos comentários que eu concordo, e que são difíceis, realmente, da gente entender exatamente o que estava sendo pedido, porque foi pedido de uma maneira, de certa forma, subjetiva ou ampla demais. Mas a gente vai tentar tirar uma primeira versão disso aqui. Então, qual foi o encaminhamento que eu combinei com a CGU durante essa semana? Foi aquele que eu expliquei um pouco por e-mail, foi o Fabiano, se eu não me engano, que mandou algum e-mail para a lista, e eu respondi que eu ia tentar falar com a CGU sobre isso, né, sobre essa necessidade de definição desses indicadores, de que talvez devesse ter uma discussão mais ampla, coisa do tipo. E o que eu combinei foi aquilo que mais ou menos eu coloquei no e-mail, né? Com o final da gestão agora, eu tenho que responder o ofício que o Consul enviou através da CGU aí, tá? Então, o CCUEC recebeu um ofício, ele tem que responder. Então, eu tenho que usar alguma definição desses indicadores agora, mas, como a Milena também deixou claro na palestra dela semana passada, a gente ainda está aprendendo, né? Pode chegar à conclusão que esses indicadores não foram bons e ser revisados no futuro. Então, vai continuar aberto para sugestões, se alguém, de repente, tiver alguma ideia daqui para frente, etc. Isso pode ser reavaliado depois. Provavelmente, depois que o CCUEC fizer a primeira rodada de medidas deles, nós vamos dar o feedback para a CGU e eles vão reavaliar os indicadores. Talvez volte aqui para o CONTIC. Então, a ideia não é hoje vai sair uma versão final, derradeira, que vão ser esses indicadores que a Unicamp vai usar daqui para frente no Planis, sobre os indicadores estratégicos de TI. Não é essa a ideia, pelo menos por enquanto, tá? Porém, eu tenho que conseguir fazer uma primeira rodada para responder lá o ofício que foi enviado ao CCUEC. E eu vou usar o que a gente conseguir tirar daqui hoje para fazer essa primeira rodada. E a partir daí a CGU vai avaliar o resultado e talvez a discussão volte para cá e a gente pode mostrar, pode trazer o resultado aqui, o CCUEC, para vocês verem. Mas como a gente tem que dar essa resposta antes do final da gestão, né, e nós tivemos o segundo turno da consulta sendo realizado essa semana, e eu acho que é difícil a gente ter certeza de uma data precisa, né, para troca de gestão, mas ela deve acontecer durante o mês de abril, né? Então, durante o mês de abril, eu vou ter que fazer uma avaliação, primeira rodada aí no CCUEC sobre isso, para ter algum resultado para entregar até o final. Bom, quais são os indicadores, então, caso para refrescar aí o contexto para todo mundo? São indicadores para tentar avaliar compartilhamento de sistemas computacionais, isto é, aquela história da gente não ter os mesmos sistemas feitos em vários locais diferentes, fazendo a mesma coisa, e coisas desse tipo. Tem um outro indicador que veio como taxa de risco dos sistemas, e eu falei, e a nossa sugestão para a CGU, que eles já aceitaram, foi mudar isso, pelo menos por enquanto, para a taxa de criticidade dos sistemas. E eu tentei reescrever aqui embaixo, primeiro, olhando os comentários aí que o professor Christian, que o Fabiano deixaram ali do lado, o que nós vamos usar como uma primeira definição de criticidade. Por que a minha sugestão foi tirar a palavra risco e usar a criticidade? Porque a análise de risco é meio que uma disciplina formal aí, né? Existem consultorias para você contratar para fazer análise de risco. Nós, na CETIC, inclusive, chegamos a avaliar durante essa gestão se seria possível fazer isso para a Unicamp ou não.
Então, usar esse nome para o indicador pode e fazer uma medição que não tem uma metodologia formal de análise de risco, pode levar alguém a interpretar erroneamente o resultado. Então, por isso que nós trocamos aí a definição para criticidade e fizemos uma primeira classificação, na verdade, dessa aqui já. E mais ou menos aqui eu tentei relatar agora, que estava faltando isso, né, no mês passado, o que nós entendemos como criticidade alta, média e baixa, para fazer a classificação dos sistemas que estão hospedados com a gente, tá? O próximo seria a integração dos sistemas computacionais. Então, o que eles gostariam era de entender o quão integrados são os sistemas computacionais da Unicamp comparado com o total dos sistemas que existem, basicamente isso, né? Então, você tem sistemas que são bem integrados com outros, você vai contar de alguma maneira isso, e vai comparar com o total de sistemas que você tem que poderiam ser integrados, mas não estão, tá? Então, aqui já é um ponto que a minha resposta não vai ser completa, né? A pergunta veio como sistemas computacionais da universidade, mas eu não tenho como responder sobre todos os sistemas que estão em todos os órgãos, esse tipo de coisa. Eu não sei onde todos os sistemas estão integrados. Então, eu vou responder todos que a gente conseguir responder, e por isso que eu acho que essa demanda vai acabar batendo em outros órgãos depois, né? Porque a resposta do CCUEC não vai ser completa em alguns aspectos. E o último, que talvez seja o que eu coloquei já desde o primeiro momento nas discussões com a professora Milena, que eu acho que é o mais subjetivo de todos, é essa taxa de modernização dos sistemas computacionais. Acho que o Christian está até aparecendo na tela ali já, ele fez o mesmo comentário ali no documento, que é uma métrica muito subjetiva, e eu concordo, e eu já relatei isso no primeiro momento que eu recebi. Mas a gente vai tentar dar alguma ideia, só que a CGU nos deixou livre para especificar o que a gente ia considerar ser moderno, porque a demanda veio simplesmente como taxa de modernização, e não veio especificado o que é considerado modernização. Tá? Então, a gente tem sugestões aqui. Você pode rolar um pouquinho mais, Fabiana, por favor? Eu acho que foi o Fabiano que fez essas sugestões que estão meio avermelhadas aqui no documento. Desculpa, Fabiano, acho que sim, né? Isso. Então, a gente tem aí as sugestões, eu deixei tudo anotado para que vocês possam ver os comentários e as sugestões, tá? E esse daqui realmente eu considero complicado. Eu acho que esse indicador a gente vai tentar fazer alguma coisa numa primeira rodada, mas ele ainda vai ter que sofrer revisões, tá? Você pode pensar em modernização do ponto de vista de segurança, você pode pensar em modernização do ponto de vista de interface, e aí você vai ter que, se você quiser fazer alguma medição mais formal, talvez você tenha que procurar alguém especialista em interface humano-computador para ver como eles avaliam isso, sabe? Isso aqui pode ser tão complicado quanto você queira. Então, eu ainda vou conversar com a equipe do CCUEC depois que a gente fizer essa reunião aqui hoje, né, ouvir de novo o feedback de vocês, se tiverem mais comentários, etc. Eu acho que, na linha do que o Fabiano colocou algumas coisas aqui, é o que é mais possível de ser seguido agora, por exemplo, se o ambiente computacional em que o sistema roda está atualizado, do ponto de vista de segurança, de versões, etc., e coisas do tipo, né? Se não é um sistema que roda num hardware muito legado, que não tem acesso web, coisa do tipo, ele não vai ser considerado moderno, e se ele está ali de acordo com o que a gente considera de seguro e estável, ele vai ser considerado mais moderno. A gente vai ter que criar uma escala aí de números, mas eu acho que vai ser nessa linha, né? Como eu falei, eu vou levar a discussão de volta ali para dentro do CCUEC depois que eu pegar o feedback de vocês, mas
é o que eu imagino que dá para a gente tentar fazer num primeiro momento, tá? Não avaliar a interface do usuário, por exemplo, se a gente quiser fazer de um ponto de vista formal, é mais difícil. Acho que a gente não tem, por exemplo, no CCUEC, nenhum especialista nisso. Teria que procurar alguém, talvez no IC, talvez na FEC, não sei, algum docente que é especialista em HC, para tentar descobrir como faz isso. Mas eu não sei se precisa chegar nesse nível, né? Então, nós vamos fazer uma primeira rodada sem atacar nesse nível de granularidade, e depois conversar de volta com a Milena na CGU e com a equipe que vai olhar esses indicadores e tentar entender o que eles esperam também, né? Como é que eles vão interpretar isso. Então, sim, resumo da história, isso aqui não é uma reunião que vai fechar definitivamente essa discussão, é uma reunião onde eu vou ter que tirar uma primeira versão para fazer um primeiro teste e dar alguma resposta antes do final da gestão para o ofício que eu recebi da CGU. Neste momento, o ofício foi demandado somente ao CCUEC, mas eu coloquei aqui no Contic porque eu tenho plena certeza de que vai chegar em outros órgãos em algum momento ao longo desse ano. É possível que tenha que voltar para cá para fazer a revisão de novo desses indicadores depois da nossa experiência. E então, assim, não é um ponto final na discussão, que era uma preocupação do Fabiano também. E eu queria ouvir de vocês agora se alguém teve algum comentário a mais que queria fazer depois que o prazo fechou aí, porque a gente teve que fechar para eu conseguir consolidar um pouco as ideias e não ter pessoas mexendo no documento junto comigo, tá? Esse da modernização eu não consegui consolidar ainda, porque, como eu falei para vocês, eu vou ter que discutir internamente ainda o que é possível de fazer neste momento. E o de cima eu já tentei dar uma consolidada no texto eu mesmo, porque os comentários não eram assim tão complicados de entender e de processar, e o indicador também não é tão subjetivo assim. Então, acho que eu já consegui produzir uma versão melhor do que estava aí antes. Alguém quer se inscrever para comentários? Não sei se eu fiz um resumo que abraçou todos os comentários que foram colocados, então, se alguém deixou algum comentário no texto que eu não cobri, por favor, fique à vontade para se manifestar. Ok, Fabiano, vamos ver se mais alguém quer fazer algum comentário, senão você faz um resumo e depois você pode me mandar essa lista que eu levo ela em consideração com detalhes na hora de fazer a revisão final, tá? Professor Quinelato, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. É só uma observação, essa pergunta direta, se está atualizado, pode ser que a pessoa não seja capaz de responder, e daí você pergunta qual é a versão, o que é que você está usando para poder avaliar a posteriori, porque pedir para a pessoa sair correndo para ver se é a última a versão que ela, se não saiu uma versão recentemente, é um pouquinho forte demais, eu acho. Quer dizer, os ambientes computacionais que eu entro, o pessoal fala, nós estamos usando a versão X de tal software. E aí você tenta descobrir, o usuário tenta descobrir, e outras pessoas que estão fazendo a supervisão podem ter ideia do problema. Então, talvez especificar direito o que está, qual é a versão estável, já é um conceito sofisticado, eu acho. Mas era isso, né? Sim, eu concordo, Quinelato. Eu queria deixar, no final, né, eu queria deixar vamos dizer assim, a redação da definição desse indicador o mais independente de tecnologia possível. Tentar passar a ideia do que é, mas sem amarrar, por exemplo, com termos, versões específicas ou talvez, como última sugestão, o sistema permite compartilhamento através de interface REST. Eu não sei se a gente devia especificar interface REST, mas eu vou ter que pensar um pouco mais nisso ainda,
coletando as sugestões de hoje, porque, como eu falei, esse daqui realmente é um ponto que a gente vai ter que dar um feedback para a CGU de quão difícil foi para nós entender isso, e talvez tenha que ter algum estudo sobre como isso é medido e tentar achar coisas mais precisas, né? Esse indicador realmente ele é difícil de você entender de uma maneira que seja genérico, vamos dizer, o suficiente para qualquer um conseguir responder. Acho que a Pi levantou a mão também, né, Pi? Boa tarde a todos. Eu acho que essas explicações já ajudam, né, a gente a construir alguns indicadores, e teria realmente que testar, né, um formulário, aplicar em alguns sistemas, que daí vai clarear um pouco mais se alguma coisa ficou faltando, a dificuldade de preenchimento. E realmente a modernização vai ser sempre o ponto mais crítico, né, principalmente a informática, então ele vai ter que ser um pouco aberto, eu acho, porque cada um vai interpretar de uma maneira, mas realmente precisa ter algumas definições, pelo menos como ponto de partida, e depois vai se melhorando, né? Eu concordo com a sua apresentação aí, com as suas definições, achei que ficou bem melhor, bem completo. Obrigada. Obrigado, Pi. Eu não estou vendo mais ninguém com a mão levantada. Fabiano, se você quiser falar. Oi, Sandro, vamos lá. Eu vou, acho que, começar pegando o gancho do que a Pi comentou aí, nessa parte da modernidade aí, né, dos sistemas aí. Isso realmente é bem complexo. E o Roverso tocou um ponto disso na última reunião, quando ele usou o termo até lá de... como é que foi, Roverso? Não foi raio-x que você usou, foi tomografia, acho que foi. Então, essa é a questão, né? Se você tira uma foto ali do sistema num momento, uma semana depois, pode ser que, dependendo dos parâmetros que a gente escolha, você tira a mesma foto e ele já apareça desatualizado. Então, esse indicador, dependendo de como ele for definido, ele vai ser aquele indicador que às vezes avança, às vezes regride. Eu não sei se isso é útil para a Milena, né? Isso é uma dúvida que fica aí, se isso seria bacana, né? Esse é um ponto bem crítico para essa definição de quais serão esses indicadores, acho. Se pudesse ser desse jeito, se eles puderem regredir, a gente consegue colocar tecnologias, e também se elas puderem ser atualizadas com o tempo, a gente trocando por tecnologias mais novas, a gente consegue ir mantendo uma visão bem de atualidade do sistema. Mas se ele tiver que ser um indicador que vai mostrando um avanço numa direção, ou se ele não puder ser atualizado, fica um pouco mais complicado. Bom, mas vou pegar então do começo aqui, tá? A primeira coisa que, quando eu comecei a conversar um pouco mais com o pessoal aí, a primeira dúvida é a definição primeira do que vai ser um sistema, né? Até que ponto vai ser considerado um sistema, uma ferramenta customizada vai ser considerada um sistema, ou uma ferramenta onde se fez só uma configuração dela vai ser considerado um sistema, ou o sistema vai ser só aquilo que a gente desenvolve e codifica praticamente do zero aí, né? Então, acho que essa primeira definição aí vai ser importante para o volume de coisas que vão ser analisados, né? E para o quanto a gente tem de potencial de atualizar aquilo também, porque vão ter, de repente, ferramentas que a gente não vai ter como atualizar, né? Então, esse é um ponto que acho que a gente precisaria de uma definição, e eu também não tenho a resposta. Na verdade, Sandra, até é ruim, porque eu tenho muitas dúvidas aqui, talvez não muitas respostas, tá? Fabiano, para eu não esquecer, eu posso fazer comentários conforme você for falando os pontos? Pode. Eu vou te passar, então, você me devolve depois. Nesse ponto, eu concordo, tá? Esse indicador da modernidade vai ser uma discussão que vai se alongar, tá? Não tem jeito, eu duvido que nessa primeira rodada saia alguma coisa muito sólida sobre isso, por ele ser muito subjetivo. E como eu li isso aqui, né? Como eu interpretei quando chegou, e depois de conversar com a CGU e ver aquela apresentação de contexto que a gente viu. A pessoa quer entender o quão atualizado nós estamos em termos de TI, de sistemas de TI, tá? Mas quem, vamos dizer assim, tem essa demanda para provavelmente tomar decisões gerenciais ou, sei lá, fazer relatórios e coisa do tipo, também não consegue imaginar como medir isso. Por isso que ele veio de forma tão subjetiva.
Então, aqui é a primeira tentativa de tentar materializar alguma coisa. Eu acho que a gente vai amadurecer isso com o tempo, né? Vamos tentar fazer alguma coisa agora e isso vai retornar. E a Milena até, se vocês lembrarem na fala dela da reunião passada, ela falou, pode dizer que a gente desista de alguns indicadores. Se a gente realmente concluir que eles não são adequados, dependendo de como andarem as medidas e como andarem as conversas, a gente pode trocar no futuro. Então, isso realmente não é uma coisa engessada, tá? É uma coisa que vai ser evoluída. Com relação ao que é... Oi, Roberto, pode falar. Ah, não, continua, depois eu falo. E com relação ao que é sistema, eu acho assim, estou tentando entender que eles querem indicadores estratégicos de TI em geral, né? Então, eu não vou pensar só em sistemas que nós desenvolvemos internamente, sistemas, sei lá, que são adquiridos e estão instalados e são obsoletos, também vou apontar que são obsoletos e que nós não temos como atualizar, certo? De alguma maneira, eu acho que isso tem que aparecer para que fique claro, né? Porque são pontos de vulnerabilidade nosso também. Roberto, você queria completar alguma coisa? Na realidade, você já falou a parte do obsoleto. Quando eu usei o termo tomografia, eu estava olhando para esse termo como sendo um termo transitório, evolutivo, que tem um estado anterior, o estado atual e o estado futuro. E essa a tomografia você vê na hora o que está acontecendo. Nesse caso, como foi feita uma pergunta, como estão os nossos sistemas, a gente deveria, além de dizer, o sistema está assim e é ultrapassado, está assim com tendência, com facilidade para modificação, e está assim e nós não sabemos qual vai ser o futuro dele. Essa era a ideia de usar essa tomografia, essa visão de sistema. Quão moderno ele é? Moderno em relação àquele que é obsoleto e nós vamos ter que eliminar. Ele é moderno no sentido que todo mundo hoje está usando esse tipo de sistema. E também ele é mais ou menos moderno, mas já tem outros lugares do mundo que estão usando diferente e muito melhor do que o nosso. Era a ideia de tomografia. Tá bom, obrigado, Roberto. Fabiano, pode continuar. Oi, Sandro, tá escutando? Agora sim. Tá. Então, acho que uma primeira definição já foi importante dessa do que é sistema, acho que já ficou claro. Então, a gente vai pegar o tudo, né? Então, isso já é uma coisa que, de repente, na hora de fazer a pergunta, quando for repassar para os órgãos, de repente é bom colocar esse escopo na pergunta. Tá certo, primeiro você vai rodar no CCUE, que vai ser um pouco mais tranquilo. Mas até acho que para retornar para a CGU, seja bom colocar entendimento aí de sistema, que vão ser tudo, né? Ferramentas customizadas, ferramentas compradas, sistemas desenvolvidos localmente, e acho que é importante deixar claro o que a gente está olhando, né? Porque pode ser que, de repente, não é bem isso que eles estão querendo, enfim. Bom, aí no primeiro item aí, né, uma coisa que o pessoal ficou a dúvida é essa questão do compartilhamento, né? Fica um pouco de dúvida, às vezes, aí, a parte de compartilhamento, às vezes, se confunde um pouco com a integração, né? O compartilhar seria compartilhar dados, né? Com outro sistema e não o uso do sistema, mas a gente acabou achando que não tem muito um termo melhor, talvez, para isso, tá? Mas tem uma questão aí que tem dois tipos de compartilhamento bem diferentes que acontecem, tá? O primeiro deles é um sistema que é utilizável por vários órgãos, né? Que é útil por vários órgãos e que atende vários órgãos diferentes, né? Como acontece com muitos dos sistemas centrais, né? Outro tipo de compartilhamento é aquele sistema que foi desenvolvido para resolver um problema local, mas que por outros órgãos terem problemas locais, dá para ele ser copiado e, talvez com um pequeno ajuste, está rodando num outro lugar, igual você citou até a intranet do IB, né? Então, a gente vai estar meio que misturando um pouco, acho que essas duas coisas aí. E talvez não seja fácil aí arrumar bons indicadores para pegar os dois, né? É muito complicado, às vezes, para o órgão perceber também o quanto outros órgãos poderiam estar usando aquele sistema dele ou não, né? Então, talvez levantar se eles seriam compartilháveis, né? Se eles teriam essa característica de servir para outro lugar, talvez seja uma coisa bem difícil aí de fazer.
Não sei, no 2 é isso, Sandra, não sei, no 1 é isso, não sei se você quer Eu acho que o meu comentário aqui, Fabiana, é simplesmente assim, a minha interpretação é que eles estão tentando medir redundância, né? Reuso. Talvez o compartilhamento pudesse ser usado, a palavra reuso. Você fez o sistema e outros órgãos da Unicamp vão poder reusar o sistema mediante customização ou não. Mas a ideia é não refazer do zero, e eles querem achar um jeito de medir o grau que nós estamos nesse contexto. Mas eu concordo com as observações que você fez também. Existe o compartilhado, o meio compartilhado, o compartilhado foi customizado. Como que vai projetar o indicador para refletir isso? É outro ponto. Pode continuar. Certo, Sandro. No segundo indicador, a gente não... Foi, acho que um que ficou bom, acho que aquela definição de alto, médio e baixo, né? Pelo menos foi um bom tiro inicial, acho que aí, né? Dá para evoluir ela ali um pouco, mas acho que o pessoal não teve muito mais sugestões aí, não, tá? No terceiro indicador, deixa eu ver qual é ele aqui, que eu já estou me perdendo na minha lista aqui, que eu não anotei os nomes bonitinhos. O terceiro ali, que seria a taxa de integração, né? Esse da taxa de integração, uma primeira dúvida é que a gente coloca ali quem seriam integrações internas, né? A gente não considera, não vai estar considerando nada externo, mesmo porque talvez seja complicado de saber, né, o que poderia ser ou não integrado com partes externas. Mas a gente tem muita queixa, às vezes, de usuários de coisas que eles gostariam que se integrasse com coisas externas, por exemplo, com currículo Lattes ou com alguma coisa da CAPES. Vira e mexe, a gente tem esse tipo de coisa. E eu não consegui achar uma boa solução, mas talvez, de repente, fosse interessante a gente depois pensar em alguma coisa para a parte externa, talvez, e colocá-la também, porque isso me parece também que é um desejo da comunidade aí. E no 4, no texto original, no 4 eu coloquei aquela questão das APIs de integração, né? Eu coloquei no item 4, mas talvez ela fique melhor aqui, onde você citou até o REST ali, né? Então, talvez aqui nessa parte de ser integrável, talvez aqui seja importante considerar se o sistema possui uma API para integração, né? Pode ser REST, CRUD, a gente pode citar elas ou não, tá? Uma dúvida que eu tenho é se, talvez daí deixar no item 4, para medir a modernidade, se essa integração é feita através de uma interface, né? De repente, no 3, deixar a integração de qualquer forma, talvez uma integração até por compartilhamento de dados em banco de dados, por exportação e importação de dados através de qualquer método de importação e exportação, e talvez, de repente, na modernidade, deixar de possuir uma interface de integração, que é o método mais moderno, vamos dizer assim, dos sistemas se conversarem, tá? Essas são, acho que, as sugestões aí no 3. Parece que eu tenho mais alguma coisa aqui. E que às vezes aqui também, para saber da integração, às vezes é difícil também para o órgão, vamos por você perguntar para o CCUE, esse sistema de vocês é integrável? Ou teria interesse de integração? Às vezes é difícil para o próprio órgão responder se aquele sistema dele é interessante ou não de ser integrável, seria um sistema a ser integrado com alguma coisa. Às vezes consultar para pessoas externas dessa resposta melhor. Isso é complicado também de fazer. Então, de repente, é mais fácil as unidades, de repente, responder, por exemplo, para a DAC, se um sistema da DAC seria ou não passível de integração. Às vezes a unidade tem interesse em acessar alguma coisa ou integrar alguma coisa que ela precise e que às vezes a DAC nem sabe disso, entendeu ainda? Então, é o que a gente pensou um pouco aí no 3, tá? Eu vou deixar você comentar, depois eu vou para o 4. Eu concordo com o que você falou da integração, do fato da coisa da API aparecer e outros métodos de integração aparecer aqui, e depois o do 4 aparecer só se ele tem realmente uma interface apropriada para isso. Acho que isso faz sentido, né, porque é a versão mais moderna, vamos dizer assim, da possibilidade de integração. Com o resto, realmente tem que pensar, Fabiano, mas eu concordo com você, tem algumas possibilidades de integração que provavelmente é o cliente que enxerga e não o dono do sistema. Eu não acho que nós vamos conseguir medir isso nessa primeira rodada. Acho que nessa primeira rodada nós vamos focar nas possibilidades de integração que o próprio órgão já enxerga. E deixar isso bem claro quando retornar para a CGU.
e talvez fazer a sugestão. Ó, esse ponto aqui, talvez valha a pena fazer uma pesquisa de quais sistemas você gostaria de ver integrado para alguns setores chaves da universidade, aí, sei lá. Eu concordo que talvez o desenvolvedor do sistema não consiga imaginar todas as dores que os usuários têm. Então, mas se a pergunta já for junto já, pode ser que ele tenha uma ideia de como pensar e como programar já para isso. sim. Bom, é isso, Fabiano. Eu não tenho a resposta final para isso também não, mas acho que dá para a gente fazer a primeira rodada sem, provavelmente, ter nenhuma consulta a clientes e depois a sugerir alguma coisa nessa linha. Perfeito, Sandra. Eu vou deixar essas anotações também junto com as sugestões, anotações de possibilidades assim, para o futuro, alguma coisa assim, e aí a gente vai seguindo. Acho que vai ser, como você falou, talvez nas rodadas mais para frente a gente consiga clarear um pouco mais isso, né? No quarto ali, indicador, que é a taxa de modernização, né? No momento quando eu cheguei a olhar o documento consolidado, não estava aparecendo, mas agora aqui, quando a Fabiana mostrou, apareceu ali algumas coisas que eu tinha colocado, que a interface final, né? Que é a interface ser acessada pela web, né? Mas eu tenho uma dúvida aqui, até queria pedir uma ajuda para a Pi, de repente, aí. Talvez o pessoal da DGA consiga ajudar também. Eu não sei se isso é interessante para todos os sistemas. Talvez tenha alguma coisa na área da saúde que não seja interessante ser web, ou na parte da DGA, sei lá, folha de pagamento, alguma coisa talvez mais sensível. É lógico que a interface pode ser web mesmo com um servidor fechado, com uma intranet acessando de dentro. Mas eu realmente não sei se isso é realidade para todo mundo. Mas, no geral, para 99% dos sistemas, acho que dá para pensar que uma interface web significa o sistema ser moderno, tá? ser processado pela web, né? E aí, na continuidade, se ele é ou não responsivo, né? Responsivo é aquela característica de se adaptar aos tamanhos diferentes de tela, né? Se adapta a rodar num celular, num tablet, num PC, né? Só que isso também é uma coisa muito característica de sistema web, então é meio que encavalado, né? Então, e o sistema só consegue, geralmente, pelo que eu conheço também, tá? Pode ser que tenha alguma coisa que eu não saiba, a área de desenvolvimento foge um pouco do meu dia a dia, mas até onde eu sei, o sistema só pode ser considerado responsivo se ele é web. Então, uma coisa meio que um indicador encavalaria no outro. Eu não sei se isso tem algum problema, acho que a Milena poderia nos ajudar para responder isso também. Mas eu considero esses dois bons indicadores. E tem ali uma coisa muito subjetiva quando a gente pergunta se a interface é amigável, né? O amigável ele é muito relativo. Seria bem bacana a gente não ter talvez, esse perguntando, a interface é moderna ou ela é amigável? Porque isso aí depende muito de quem usa. Tem gente que até hoje acha moderno e amigável o Windows 7 e não quer ver o Windows 10, tá? Embora no conceito da Microsoft, o Windows 10 seja a interface mais amigável e mais moderna que existe, tá? Para dar um exemplo aqui bem do dia a dia nosso aqui. Bom, acho que esses são os comentários do 4 também, fora os que já estão no texto. E aí também, né, Sandro, trazendo aquilo que eu comentei, né? Então a gente poderia colocar ali no 3 mesmo, se o sistema possui integração, né, através de interfaces, através de banco de dados ou de exportação de dados, dá para considerar ele no 3, são indicadores bons para o 3, e de repente aqui no 4 a gente coloca se ele possui uma API para integração, daí pode ser REST, CRUD, podemos citar elas todas, aí as mais comuns, por exemplo, que são talvez as que a universidade gostaria que fossem padronizadas, daria para citar elas no 4 como modernização, modernização. É isso. Tá bom. Fabiano, esse aqui do 4, como eu já falei, né? Esse aqui realmente a gente vai ter que pensar bastante sobre ele. Eu agradeço se você puder enviar essas anotações, então, como você colocou, e a gente vai tentar levar em consideração aí tudo que for possível para fazer a primeira rodada. Deixa eu olhar aqui, acho que a Pi levantou a mão de novo, certo, Pi? Isso, não, só para complementar o que o Fabiano está falando com relação aos sistemas web, se for web, tem que ser responsível, né? Então, até o pessoal já fala que primeiro você tem que desenvolver para celular, para depois
para um desktop, porque não tem jeito, tem que ser responsível. Então, realmente tem várias implicações. Nem sempre web significa moderno, mas ele pode significar mais acessível a todos, e de repente é uma plataforma tão difícil de você usar, que também não é amigável. Então, é tanta mistura de informação, que eu também até, assim, voltaria um passo para trás. Gostei da sugestão do Roversi, o mínimo possível. É o mínimo possível para a gente começar a entender o que é isso e evoluir, porque senão também é o que o Fabiano falou, nós só vamos voltar para trás. Porque a modernização, cada momento tem uma coisa nova e a gente não vai dar conta. Então, né, ver a abrangência do sistema é um indicador para se conversar, Sim. às vezes talvez, né, a princípio, talvez até realmente tirar, enquanto a gente não tiver maduro para responder isso, e depois evoluir, né? Só uma sugestão. Certo. Obrigado, Pim. Eu não estou vendo mais ninguém inscrito aqui no chat. Também não estou vendo ninguém com a mão levantada. Acho que era só a Pi mesmo. Mais alguém quer fazer algum comentário, gente? Christian, eu fiz um resumo aqui, tentando considerar os seus comentários também no documento, viu? Adalto, o pessoal todo aí. Mas se alguém achar cobrir, por favor, se manifesta aí, não tem problema nenhum. Posso só dizer que nós já temos bastante detalhe para fazer um bom documento e você ter um retorno que vai ser bastante eficiente para o pessoal do Planes, viu? Para Milena. Legal. Bom, então a gente vai fazer essa tentativa aí e provavelmente mais à frente aí, eu não sei precisar quando, deve vir alguma análise do resultado, alguma coisa para ser colocada de volta aqui no conselho. Eu vou seguir, então, considerando tudo que já está lá comentado, que está projetado aqui para vocês verem no documento, mais essas anotações e a discussão que a gente teve hoje, e as anotações que o Fabiano vai enviar para a gente, aí que ele coletou com o pessoal de TI, e vamos ver o que a gente consegue produzir aí durante o mês de abril para dar um encerramento nessa primeira fase assim, desse processo dos indicadores. Eu acho que sobre esse ponto é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, é isso que eu tinha para expor para vocês. Posso passar para o resto. Sandro, só um comentário rápido. Sim, Cristian. Boa tarde a todos. Eu estava escutando, enfim, os comentários foram registrados e eu vi como você atendeu eles. Ficou mais claro para mim a demanda, não estava muito, agora esclareceu que as unidades vai chegar e que muitas das perguntas só aplicam a grandes sistemas. Eu só tenho uma pergunta bem objetiva do documento, a versão que vocês estão apresentando aí, que eu tenho também aberta, por algum motivo ela não está na última versão, não sei se é algo do compartilhamento, eu consigo ver a versão só sem todas essas edições. Eu estou aí no documento, mas o link é o mesmo, eu só verificar isso. Tá bom, a gente dá uma verificada, eu vou me certificar que a gente está usando o documento mais completo, tá, Christian? Tá. Agora eu não sei te responder porque que você não está enxergando. Mas... O que veio para mim também não tinha a parte final, só tinha aquele que você fechou há uns dias atrás. Entendi. Estou no mesmo link, eu estou verificando até as letrinhas aí. Bom, tá bom, era só esse detalhe. Por essa parte vermelha última aí da modernidade eu não vi, não tinha visto. Nem os comentários aparecem mais para mim. Exato. Entendi. A gente vai dar uma olhada internamente o que está acontecendo. Deve ser alguma coisa de compartilhamento mesmo. Modo leitura, tá bom. Obrigado a todos. Oi, posso só explicar só um pouquinho a questão da visão do documento, né?
é que ali no sistema da Google, ali, enquanto o documento estava aberto para contribuição de todos, todo mundo estava com o privilégio de escrita nele, né? Mas é aquela escrita de contribuição, que você vai riscando as coisas, vai acrescentando, vai ficando colorido, vai colocando comentários. Quando a gente ficou com a visão só de leitura, ele só mostra o que está consolidado. Então, conforme você for consolidando as coisas no documento, ele vai aparecendo para quem é leitor também o que foi consolidado. Quem é leitor não enxerga a sugestão, enxerga só o documento consolidado. É mais ou menos por aí o que está acontecendo. Eu imaginei que era algo assim, mas eu não tinha certeza e eu não estava com ele aberto aqui para testar, mas eu entendi, Fabiana. Então, eu vou produzir uma versão consolidada, aí todo mundo vai ver tudo. Bom, obrigado aí a todos. Adalto, eu entendi a sua sugestão aqui no chat, né? Eu acho que talvez chegue a esse ponto, né? Depois dessa primeira proposta, revisão e tal, mas, assim, acho que criar um GT agora, no final da gestão, não vai ser produtivo. Nossa próxima reunião do CONTIC pode ser que seja já com a próxima gestão, né? Então, acho que a gente tem que ver o que vai acontecer nas mudanças aí, para, se sentir necessidade de criar um GT sobre esse assunto, aí cria-se após fazer essa transição. Acho que será bem melhor, se caso surgir essa necessidade mesmo. Obrigado. Bom, pessoal, o próximo ponto Sandro, Oi? Desculpa, Sandro. Então, acho que dá para somar, né? A sua proposta com a Adalto, acho que ela dá para somar aí, né? De repente, não indicar um GT agora, mas, como ele disse, deixar bem claro, né, o quanto que ainda é preciso trabalhar esses indicadores aí, né? Para, de repente, até sugerindo que talvez ou não GT, mas que se retorne, né? Que se faça uma segunda rodada, alguma coisa assim, talvez seja bacana. Ok. Concordo. Bom, eu vou passar para os informes, se ninguém tiver mais comentários sobre esse assunto. E tivemos informes de inscritos, Fabiana, por favor? Não, professor. Obrigado. Sistemas administrativos, algum informe? Não, professor. Obrigado. A área de saúde? Não temos, não. Informação e pesquisas, algum informe? Acho que o Benilton estava aqui, mas acho que ele caiu. Bom. Se ele voltar, eu pergunto de novo. Gestão acadêmica, Adalto? Oi, boa tarde, professor Sandro, boa tarde a todos. É mais para agradecer o apoio tradicional, costumeiro e esperado apoio do Centro de Computação, especialmente nessa fase agora do vestibular, do ingresso, né, das matrículas. E é uma parceria que deu muito certo, né? GTE, DAC e Centro de Computação estão dando conta desse ingresso todo remoto, né? Já demos lá em 2020, mudamos bastante coisa, a inserção da caderna, da averiguação de cotas étnico-raciais. Teve uma solução DAC, incorporada à solução do GTE dos ambientes virtuais, com espaço, né, de salas para fazer essa averiguação. Essa integração, né, com VEST, aliás, deixa eu acrescentar com VEST também, né? Com VEST, Centro de Computação, de GTE e DAC, deu muito certo. Então, mais para agradecer mais uma vez a parceria de vocês, dizer que estamos indo para a terceira chamada, então, primeira e segunda chamada, sem nenhuma intercorrência mais preocupante, né? E vamos para a terceira chamada agora, segunda-feira. Então, continuamos no mesmo estado de alerta. Nós enviamos um ofício renovando o nosso agradecimento ao apoio do Centro de Computação. A gente acabou tendo que acionar de última hora, a gente não havia feito uma previsão junto ao centro de sobreaviso, chamadas de emergência, enfim, plantão, mas o Centro de Computação, mais uma vez, nos atendeu de pronto, né? E aí o pessoal do Denis, ali, me fugiu o nome dele, mas nos atenderam prontamente, ficaram 2 horas com a gente aí no meio da noite para resolver um problema de performance. Foi resolvido, né? Então continuamos assim. Então, mais uma vez, obrigado, e aproveito nessa esteira do agradecimento, também reconhecer o e-voto. Nós estamos de parabéns. Como usuário, agora falando como usuário, não como DAC, né? Não só como DAC, mas usuário, muito simples. Aliás, usar o e-voto foi mais simples do que a orientação do e-voto, né, de como fazer para votar.
Muito legal. Aliás, se tem ali do ponto de vista do usuário, um sinal de modernidade, está aí o eVoto, um sinal, um exemplo de modernidade. Pelo menos como usuário, muito simples. Entra, vota, confirma, valida, muito fácil. Então, mais uma vez, parabéns, obrigado e parabéns. Deixa eu aproveitar só para dar um informe. A gente já havia adiantado isso, já conversamos com o professor Paulo Lício sobre o PostGRI, lembrando ali da apresentação da DGA, da Vandaliz. Nós estamos quase já no finalzinho da nossa tradução do banco de dados DB2 para PostGRI, e ficamos agora num estado de suspensão, porque o nosso DBA mais experiente com o PostGRI pediu demissão, o mercado está bastante aquecido, está assediando nossos profissionais, eu acredito que sejam não só os nossos DAC, mas Unicamp inteira, né? E um deles estava muito avançado nesse domínio, perdemos, e aí criou uma fragilidade institucional muito grande em implantar o SIGA no PostGRI. Agora a intenção é implantar em maio, né? Virar a chavinha em maio, e já combinamos com o professor Paulo Lício que essa virada está em suspenso, né? A depender da contratação de uma consultoria externa, né, para nos tirar dúvidas mais profundas, que exigem um conhecimento técnico maior, né? Mas também ainda fica em suspenso, mesmo tendo esse apoio de uma empresa terceirizada, né, de uma empresa, para nos ajudar em questões mais técnicas, fica também a questão da disponibilidade de um DBA, né, que entenda um pouco mais, talvez não profundamente, mas entenda de maneira confortável para garantir a operação do SIGA sem maiores soluços, né. Um outro sustinho sempre tem, mas sem maiores soluços. E aí me lembrou aquele primeiro, não querendo reativar a discussão do indicador, mas da criticidade, né. Em que medida o SIGA é um sistema crítico, né, e né, pelo menos na fase de matrícula, ele pode ter um reflexo na sociedade, uma vez que, se a gente não efetivar a matrícula, pode dar uma repercussão no calendário de chamadas, de vestibular, constranger edital, constranger candidatos, enfim. E no dia a dia, se a gente não efetivar a tempo, alunos perdem a chance de ter agora no ambiente remoto, né, quando a gente transfere ou alimenta os dados dos ambientes virtuais de aprendizagem, se essas matrículas não forem efetivadas a tempo, eles não vão para as salas, né? Para as salas remotas, ou mesmo se presenciais, não constarão nas listas de chamada. Enfim, então tem uma criticidade grande em alguns pontos, né, do SIGA. E aí, voltando para o PostGRI, essa criticidade, né, sem ter um suporte suficientemente capacitado e também disponível, deixa a gente numa situação bastante dentro Unicamp, não só a DAC, né, deixa a administração inteira da universidade, né, o acadêmico que atende a todas as unidades, numa situação bastante vulnerável. Então, estamos conversando com o professor Paulo Lício de deixar em suspenso até que a gente tenha uma solução institucional mais adequada que dê segurança à instituição de que essa virada de chave não causará problemas. Mas é isso então, professor Sandro. Eu fico aberto também para dialogar em alguma medida que a agenda do CONTIC permitir, nesse risco, né, de virada de chave sem a adequada infraestrutura. Mas, no mais, agradeço mais uma vez a Centro de Computação, GGTE, Conveste, enfim, nossos parceiros tradicionais. E é isso por enquanto, professor Sandro. Obrigado. Obrigado, Adalto. Agradeço aí as palavras gentis aí ao Centro e aos outros órgãos. E, bom, a gente discute integração de sistemas, né? Acho que a integração entre os órgãos é ainda mais essencial do que a integração de sistemas. Então, é bom ver que as coisas estão se coordenando bem e a gente consegue os resultados satisfatórios, seja aí no eVoto, na matrícula, onde for. Obrigado aí. Fabiano, você levantou a mão? Isso, Sandra. Na verdade, o Adalto comentou uma coisa importantíssima, que a gente acabou, talvez, não falando muito ali no item anterior, até seria já uma coisa para se colocar lá junto, né? Nessa questão da criticidade. Tem sistemas que no dia a dia não é tão crítico, talvez não seja um sistema, por exemplo, que não pare todo um processo na universidade, ou toda uma cadeia de processos na universidade, mas que em alguns momentos eles são extremamente críticos, como ele citou aqui a questão da matrícula, né? Isso é outra dificuldade
da medição de indicadores lá nossa, tá? De repente, talvez seja importante constar ali, de alguma forma, no documento que a gente vai enviar. Sim, na minha cabeça esse é um sistema crítico, Fabiano, sem dúvida. Ele pode não impactar o tempo todo, mas ele pode causar um transtorno que impacta um absurdo durante um mês, então ele é crítico. Sim, com certeza. Talvez ele seja, por exemplo, alto num certo período do ano e médio em outros, alguma coisa assim. Então, você tem essa complexidade também aí no indicador. Entendi. Bom, beleza, obrigado. Depois os informes. Tem algum informe de arquivos e bibliotecas? Não, professor. Obrigado, Valéria. Gestão de recursos humanos? Algum informe? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui, não. Bom, deixa eu ver o que eu tenho de informes aqui do CCUE, depois eu peço para o professor Paulo ver se ele tem alguma coisa da CITIC que ele queira colocar. Só um segundo, gente. Tenho que ver minhas anotações aqui. Bom, só dando status dos temas mais usuais que a gente sempre trata por aqui, né? O edital de telefonia móvel, que teve a licitação que não deu certo, que eu comuniquei o mês passado, ele já está com um novo termo de referência escrito, já está enviado para as operadoras para coleta de proposta, e está priorizado sobre todos os aspectos aí, para que o pregão seja possível de ser agendado aí o mais breve, tá? Status sobre o e-mail corporativo, então nós estamos atingindo um total de 83 unidades migradas, num total geral de 92, né? Então, durante março aí foi concluída a reitoria, as unidades da reitoria, né? Tem 3 unidades de ensino e pesquisa que estão avaliando a migração aí do e-mail para o e-mail corporativo, que é a FEC, o IEL e o UFT, a FEC e o IEL já iniciando atividades para essa migração. E, de maneira geral, então, a gente está com a grande maioria dos domínios já migrados. O objetivo do projeto, o estratégico, vamos dizer assim, foi concluído, né? Está considerado concluído em 15 de março, e as poucas coisas que não foram migradas foi por motivos aí das próprias unidades de não migrarem. Dos administrativos, nós temos 96,23% migrados, por exemplo, tá? Então, acho que é um projeto que a gente está aí entregando a contento aí no final da gestão. A ampliação de Wi-Fi, que a gente vem trabalhando há tempos aí também, em várias fases, está com 95% concluído. Então, ocorreu o recebimento dos APs do lote 3 da Aruba, que está ali em fase de patrimoniamento. Foi realizada a configuração de APs do lote 2, entrega para algumas unidades, como Inova, Editora, IEL e RTV. Realizada reuniões com as unidades aí da equipe de TI para tratar de centralização de Wi-Fi. Está caminhando bem, e a taxa de conclusão atual é 95%. A gente tem também aí uma preocupação do tema que já foi tocado ali um pouco para o Adalto, né, do DB2, etc. A gente tem a infraestrutura por trás disso, tanto de hardware quanto de software, que a gente está trabalhando para manter aí, vamos dizer assim, da forma mais segura possível, tentando contrato de suporte técnico para manter esses hardwares que são legados, né, são bem antigos, os PowerRISC, com alguma segurança num contrato de 1 ano aí, para que a gente tenha alguma garantia de suporte caso haja alguma falha no hardware, que não é nada simples de conseguir reparar, dada a idade do hardware, né? Então esse contrato pode trazer alguma segurança extra aí para nós que ainda vamos trabalhar 2021 para tentar se afastar deles definitivamente. E a mesma coisa vale para a renovação do software do DB2 para mais 12 meses, a partir de novembro de 2021, que vai ter que ser tratado, né, porque nós não vamos estar totalmente fora do DB2 ainda, com valor aproximado de 250 mil.
o contrato de manutenção, né, de suporte do hardware, com valor esperado em torno de 50 mil no ano, tá? Acho que era isso que eu tinha aqui. Paulo Lício, por favor, você tem alguma coisa que você quer colocar? Sim, agradecer a equipe envolvida no eVoto, né, do CCUEC, e não sei mais se teve alguém com contribuição de fora, pelo desempenho excelente, né? O sistema funcionou sem o menor glitch, entregou o cômputo dos votos em questão de 1 ou 2 minutos, então a equipe está de parabéns, e acho que é isso. Bom, tem uma outra coisa também, eu acho que pelo calendário nós não já estaremos em outra gestão, então, portanto, essa seria a nossa última sessão do CONTIC sob nossa liderança, oficialmente. A outra já será de transição, imagino que seja só para passar a bola mesmo, não sei se nós mesmos, o próprio Sandro vai liderar, ou se o novo diretor do centro aqui fará isso. Então, eu queria agradecer a todos pela cooperação, não sei, obviamente esse veículo não sei se todo mundo participa dele, né, todas as pessoas envolvidas, mas eu trabalhei com muita gente na Unicamp nesse período em que estive à frente da CITIC, mesmo sem ter esse nome, até a gente oficializar toda a criação, a remodelagem da sigla, etc., né, e das funções dela, mas foi um período muito interessante de tentar fazer a universidade trabalhar de maneira uníssona, né, com o mesmo rumo para todas as equipes. Eu acho que eu devo ter sido, com a minha peculiar delicadeza de moça, né? Eu devo ter ofendido muitas vezes, eu peço perdão já antecipadamente, mas no final das contas, entre mortos e feridos, acho que salvamos todos e conseguimos avançar com a maioria dos processos e dos projetos estratégicos da universidade. Então, mais uma vez, agradeço a todos e esperamos continuar aí para... Bom, não sei nem como é que ficamos, né, Sandro? Se seremos membros do CONTIC ou não. Então... isso tudo, Paulo, é passível de reformulação, né? Vai depender de quem assumir a gestão ali na CGU e na reitoria. A transição não é clara, a data, então realmente pode ser que a próxima reunião já tenha um nome definido para a CITIC, novos nomes definidos para a CITIC e CCUEC, e pode ser que não, porque às vezes demora um pouco, né? Mesmo que o reitor assuma, né, ele não consegue fazer a transição de todos os órgãos imediatamente. Eu me lembro que eu assumi no CCUEC no final de maio, quando houve a transição passada. Então, assim, eu acho que a reunião de abril, assim, a gente não tem nenhum assunto que a gente possa precisar deliberar urgentemente, porque agora vai se tratar de a transição de gestão, não tem jeito. Então, é bem possível que nós não tenhamos pauta, a menos que já tenha sido definidos os novos nomes e a gente tenha que realmente fazer a transição. Então, talvez a reunião não aconteça, caso ainda não tenha ocorrido a transição de gestão, né? Mas a gente não tem como ter 100% de certeza. Então, assim, pode ser que seja realmente a nossa última reunião como os responsáveis aqui conduzindo o conselho. Pode ser que ainda tenha mais uma, talvez 2 no máximo, tá? Tomando como base o que aconteceu na troca de gestão passada. Mas, de qualquer maneira, vale as suas palavras. Eu também agradeço muito a colaboração de todos os membros do CONTIC. Precisei de ajuda deles para muitas coisas aqui, sempre foram muito prestativos. A parceria dos órgãos, aí, como o Adalto ressaltou, é sempre muito importante. A gente trabalhou bastante aí, precisou de colaboração mútua muitas vezes ao longo desses 4 anos, quase 4 anos. E eu só tenho a agradecer também aí aos membros do Conselho e ao Paulo Lício, a parceria da CITIC, sempre nos ajudando em todos os incêndios a serem apagados. E
E só deixar aqui um registro também ao apoio essencial aí da equipe, a Fabiana e os outros do CCUEC que sempre me ajudam a manter a reunião do CONTIC rodando aqui com pautas e os assuntos e os status e etc. O pessoal dos diretores ali que está sempre me dando suporte aqui para que a coisa ande. Obrigado aí a todos. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, acho que a gente pode ir encerrando por hoje. Bom, acho que não temos nenhum comentário, gente, então, valeu, até a próxima, vamos ver se teremos reunião em abril ou se fica para maio. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, Sandra, obrigada pelo trabalho, tchau a todos. Tchau, gente, obrigada. Valeu.